Agricultura BR começa falando sobre o mercado internacional da soja, porque hoje muita coisa poderia acontecer e influenciar o mercado nesta segunda-feira, nesta semana que no Brasil é mais curta, que é feriado, inclusive nessa segunda-feira nos Estados Unidos, mas é um feriado que é um feriado bancário, atinge quase todo mundo, mas as bolsas estão negociando. Então Chicago, Nova York, por exemplo, estão todas em negociação. Mas que fatores são esses? Primeiro, uma expectativa de uma alta para o dólar index, coisa que não aconteceu. Então, se o dólar index tivesse subido, era pior em relação aos negócios com soja em Chicago. Um outro fator que influenciava os negócios era uma recuperação para o valor do petróleo nesta segunda-feira. Há uma alta expressiva para os negócios com petróleo nos Estados Unidos hoje, que traziam os negócios com uma alta entre 1,60% até 1,75% para o barril de petróleo negociado em Nova York. Então, são informações positivas para o mercado que influenciam diretamente o que acontece no mercado de soja, principalmente em Chicago. O outro é um certo compasso de espera em relação à quarta-feira. Quarta-feira tem um relatório de oferta e demanda a ser divulgado, que pode trazer a confirmação de ampliação na expectativa de safra nos Estados Unidos. Ela foi estimada pela última vez pelo órgão norte-americano em 114 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, e algumas empresas privadas respeitadas dos Estados Unidos estão indicando 117 milhões de toneladas e alguns operadores de mercado esperam por isso. Então, são alguns fatores que influenciam o mercado. Na última semana, havia uma situação diferente, porque tudo isso que eu estou dizendo, o que acontecia com soja nos Estados Unidos, principalmente em relação a um certo recuo que tivemos durante alguns dias na semana, e o dólar, que aqui no Brasil caía, e caía forte, principalmente no fechamento da semana, influenciava os negócios no Brasil. Nós vamos ver o que aconteceu então com soja, o valor médio da soja em todo o país, nos 10 principais estados produtores, comparando com o que aconteceu com o dólar. É o que nós mostramos agora. Esse gráfico mostra muito claramente o movimento dentro do Brasil em relação ao dólar e à soja. Observe que no dia 3 de outubro, portanto, na última segunda-feira passada, nós tínhamos a soja com valor médio de R$ 73,50 por saca de 60 quilos e o dólar a R$ 3,21. Já na terça-feira, observe que sobem os elementos. Isso mostra muito claramente a influência do dólar. R$ 3,25 era o valor do dólar no Brasil, enquanto que a soja chegou a R$ 73,90 por saca de 60 quilos. No dia 5, quarta-feira, o dólar recuava e com isso puxava a soja para baixo. R$ 73,50 o valor da soja negociado no valor médio no Brasil, enquanto que o dólar vinha para 3,22. 3,22 era o valor que nós tínhamos também na quinta-feira, enquanto que soja recuava para R$ 73,35, enquanto que sexta-feira também mantinha a casa de R$ 3,22, com soja vindo para R$ 73,25. Então, são alguns fatores, esse é o fator dólar atuando sobre soja no valor médio no Brasil. Mas esse não foi o único fator. É claro que quando nós falamos de soja, e por isso que eu comecei falando sobre soja em Chicago, isso também trazia impacto sobre os negócios no país. Vamos ver agora o contrato de mais curto prazo e também o contrato de janeiro para a soja negociado na Bolsa de Chicago, e você vai observar alguns fatores que acabam influenciando, principalmente a quinta e a sexta-feira, quando nós tínhamos o dólar mais fraco no Brasil e o que acontecia com a soja negociada em Chicago. Então, observe aqui, próximo gráfico, mostrando a soja na Bolsa norte-americana. Segunda-feira tinha um preço de R$ 9,73, recuava na terça-feira para R$ 9,65. Então, aqui no Brasil, o que foi determinante para a alta de terça-feira foi o dólar. É por isso que é importante ver o que acontece com os dois elementos, tanto com soja em Chicago contra o dólar. Na quarta-feira caía mais um pouco, vinha para 9,55. Na quinta-feira subia para 9,58, subia pouco, e na sexta-feira voltava a 9,55. Então, se eu tinha um dólar fraco no Brasil nessas datas, em especial quarta, quinta e sexta-feira com recuo, nós tínhamos negócios em Chicago com soja que, apesar de uma certa alta na quinta-feira, não era o suficiente para recuperar valores que caíram
por conta do dólar no Brasil. Vamos ver agora o contrato de janeiro, é a próxima atração aqui. Nós temos aqui o que aconteceu com o contrato de janeiro em Chicago, é a mesma situação. Segunda-feira tinha um valor de 9,79, enquanto que terça-feira caía 10 centes de dólar, caía bastante, caía para 9,69. Fica muito claro que o preço no Brasil na soja, pelo menos negociação no mercado físico, na média nacional ou mesmo no Porto de Paranaguá, o que determinou foi o dólar. Quarta-feira caía para 9,62, quinta-feira esboçava alguma reação, mas continuava com valor baixo na casa de 9,62. Assim encerravam os negócios com soja na Bolsa de Chicago na última semana. Então você viu aqui no Agricultura BR um comparativo, o que aconteceu, o que influenciou mais, impactou os preços praticados no Brasil nesta última semana, tanto o dólar quanto os contratos de soja em Chicago. Foi muito determinante o dólar perdendo valor no país. Vamos saber agora o que acontece com soja em Chicago, agora mercado ao vivo, porque se tínhamos uma expectativa que o dólar index poderia subir e pressionar negativamente os negócios com soja em Chicago, isso não aconteceu, assim como petróleo, que se caísse também pressionava negativamente, estava subindo. Então vamos ver como é que soja vem, tínhamos um ambiente favorável para alta e aconteceu essa alta, mas agora volta a recuar a soja na Bolsa de Chicago. Temos aqui queda de 0,23% para a posição de novembro, a 9 dólares e 54 centes o bushel. Janeiro, com recuo de 0,15%, a 9 dólares e 61 centes o bushel. Março, o contrato negociado com queda de 0,10%, a 9 dólares e 67 centes, mais 50 por bushel agora. Enquanto que maio vem na estabilidade, mas com perdas de 0,05%, a 9 dólares e 74 centes por bushel. Nós tínhamos soja em alta até cerca de 20, 25 minutos e agora ela volta a operar no campo negativo, mas eu lembro que quarta-feira tem anúncio importante, o quadro de oferta e demanda, você acompanha aqui no Agricultura BR. O recente furacão que levou chuva forte e ventos para a costa leste norte-americana não chegou a trazer impactos climáticos para a região produtora de grãos dos Estados Unidos. O meio-oeste americano segue colhendo a safra de soja, que tem tudo para ser volumosa. A Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, traz para a gente agora como fica o clima por lá nos próximos dias. Boa tarde, Thaís. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A passagem de um furacão em algumas áreas dos Estados Unidos nesses últimos dias provocou chuva e ventos fortes. Esse fenômeno se formou na região do Haiti, como a gente observa pelas imagens de satélite, avançou em direção à Flórida e nesse momento está nessa região. Como eu disse, esse sistema provocou bastante chuva em diversas áreas americanas, mas pelo menos nas grandes áreas produtoras de soja, esse fenômeno não teve um grande impacto. Choveu, mas choveu de maneira isolada e é por isso que a colheita avançou bastante. Nesses próximos dias, esse furacão vai começar a perder intensidade e é por isso que a chuva diminui novamente, até mesmo na região da Flórida. Ao longo desses próximos 5 dias, chove de maneira um pouco mais intensa somente nessa área, mas como a gente observa pelo mapa, teremos no máximo 15 milímetros. É uma chuva que mantém o solo úmido, mas não atrapalha as atividades no campo. No meio-oeste americano, nas principais áreas produtoras de soja, não há previsão de muita chuva nesses próximos dias, só que as temperaturas já começam a cair um pouco mais. Principalmente a temperatura mínima cai em praticamente todas as localidades, mas por enquanto ainda não há previsão de frio muito extremo e também não há risco para a formação de geadas. Temperatura máxima também continua um pouco mais amena, já não sobe tanto como nos últimos dias na região do meio-oeste americano e também na região da Flórida. Somente nessa outra área dos Estados Unidos é que a temperatura continua subindo mais. Na próxima semana, a situação não muda. O tempo ainda continua firme em praticamente todas as áreas, chove no meio-oeste americano, mas como a gente observa pelo mapa, é uma chuva muito fraca e que vem com baixos acumulados. É por isso que ao longo desses próximos 10 dias, como não há previsão de muita chuva sobre as principais áreas produtoras de soja dos Estados Unidos, que a colheita deve avançar ainda mais. Eu volto com vocês no estúdio. Já já a Thaís retorna com a previsão aqui para o Brasil. Por enquanto, vamos falar sobre o dólar comercial no país. A moeda norte-americana abriu esta semana em baixa no Brasil, próximo a R$ 3,20, na menor cotação desde o fechamento do início do mês de setembro.
portanto, operava hoje mais cedo no valor mais baixo do último mês. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento, então? Veja comigo na sua tela, dólar comercial operando em queda no Brasil, queda no momento de 0,12%. Ela foi maior no dia de hoje, como eu dizia, operava próximo a 3,20, a quase 3,19 no início da manhã, mas neste momento vem a R$ 3,21 mais 3. Acompanhe agora como estão as cotações da soja hoje por todo o Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o Agricultura BR está só começando. No próximo bloco você acompanha que todas as regiões do Brasil devem ampliar a área de cultivo de feijão na primeira safra. Você vai ver também um experimento que mostra a primeira aplicação de fungicida bem-sucedida na cultura do trigo. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A Agricultura BR de volta e agora para falar sobre os cenários de café. E olha só, a última semana contou com chuva de granizo em algumas regiões produtoras, o que, claro, traz prejuízos para o produtor rural. A Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, volta ao programa, conta pra gente agora se tem previsão de novas chuvas fortes e até granizo nos próximos dias na região sudeste do país. Thaís. Olha, na semana passada voltou a chover bastante em diversas áreas produtoras de café da região sudeste do país. Essa chuva trouxe, inclusive, um aumento nos níveis de umidade do solo, principalmente entre Minas Gerais e também São Paulo. Além desse aumento nos níveis de umidade do solo, essa chuva, que ocorreu com um pouco mais de intensidade, trouxe também queda de granizo em algumas lavouras de café do sul de Minas Gerais e da região da Mogiana, no estado de São Paulo. Inclusive, alguns produtores lá do sul de Minas relataram perdas de até 80% nas suas lavouras por conta desse granizo. Nesses próximos 5 dias ainda há previsão de chuva nessa área. Inclusive, no sul de Minas pode chover mais de 30 milímetros em apenas 5 dias. Mas, por enquanto, ainda não há risco para queda de granizo em nenhuma área produtora de café. Nas outras áreas produtoras, principalmente do estado de São Paulo, também chove, mas é uma chuva um pouco mais isolada. E a partir da semana que vem, com a formação de um novo bloqueio atmosférico na região sul, as chuvas ficam concentradas nos 3 estados da região, mas principalmente no Rio Grande do Sul e, consequentemente, voltam a diminuir nas principais áreas produtoras centrais e também da região sudeste do país. O tempo não fica completamente firme, principalmente entre São Paulo e sul de Minas, mas a chuva fica bem mais irregular e mal distribuída. E nesse período a temperatura sobe bastante e é por isso que a umidade do solo, que até subiu nessa região, deve voltar a cair ao longo dessas próximas 2 semanas. Só mesmo nas áreas produtoras do estado do Paraná é que chove de maneira um pouco mais frequente, até volumosa nesses próximos dias, e é por isso que nessa área a umidade do solo fica um pouco mais elevada. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos agora falar sobre o mercado do café. E a gente começa trazendo em destaque o cenário do café arábica aqui no Brasil, que neste mês de outubro vem registrando baixa nos preços em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos acompanhar como que foi a semana passada, então, para o valor da saca de 60 quilos do grão. Veja que a semana encerrava no dia 7 de outubro, na sexta, a R$ 491,59. Mais uma queda, uma leve redução em relação ao fechamento da quinta-feira, mas que na queda da semana foi expressiva, né? No acumulado deste mês de outubro, os valores já caíram 2,28% em relação ao fechamento do mês anterior, o mês de setembro, que teve valores para o arábica acima dos R$ 500 a saca.
Por aqui vamos ver os negócios com café em Nova York agora, como é que ficam as referências internacionais e que influenciam tanto, uma vez que esses negócios têm o maior impacto aqui no Brasil, que é o maior produtor de café arábica do mundo. Lembro que hoje é feriado nos Estados Unidos, é dia de Cristóvão Colombo, feriado bancário em quase todas as maneiras de trabalhar nos Estados Unidos estão paradas, mas as bolsas operam. Vamos saber então como é que vem os negócios em Nova York. Nós temos aqui alta hoje expressiva para o café arábica, posição de dezembro sobe 2,33%, vem $1,51 mais 45 a libra peso. Março vem com alta de 2,24%, $1,54 mais 75 por libra peso. Maio também com alta expressiva, 2,28% de elevação a $1,56 mais 80 libra peso. Enquanto que o contrato de julho vem a $1,58 mais 60 libra peso, a alta é de 2,25%. Assim vem os negócios com café arábica lá nos Estados Unidos, portanto, na Bolsa de Nova York. Você acompanha conosco agora como é que vem a Bolsa brasileira, portanto, Bolsa de São Paulo, referências para o café arábica negociado. Nós temos aqui 1.900 contratos na posição de dezembro, que acompanha o que acontece em Nova York, vem a $180,50 a saca de 60 quilos, a alta forte também de 1,86%. O café arábica, portanto, sobe hoje, sobe forte, compensa um pouco essas quedas que estão acontecendo desde a última quinta-feira em relação ao dólar comercial operando no Brasil. Já o mercado do café Conilon aqui no Brasil acontece de maneira bem diferente do que acontece com o arábica. O arábica vem oscilando, mas o Conilon não para de subir. Sobe há meses aqui no Brasil o valor da saca do café Conilon em função da baixa produção no principal estado produtor, Espírito Santo, e também influenciado por questões externas, já que a produção global da variedade também foi baixa nesta atual temporada. Na última sexta-feira, mais uma alta foi anotada. Acompanhe comigo na sua tela. Veja como que o mercado no estado capixaba negociou a saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima. A semana encerrava no dia 7, sexta-feira, a R$ 473,37. Veja quanto salta o valor da saca de um dia para o outro. Na quinta, dia 6, eram R$ 468,00 e a semana já encerrava a R$ 473. A alta em apenas um dia passou de 1%, ajudando a somar a alta acumulada em outubro, que já é de 3% no estado do Espírito Santo. Só para a gente ter uma ideia de quanto que os valores subiram aqui no Brasil, geralmente a diferença entre o preço da saca de café Conilon e de arábica é de cerca de R$ 100. Atualmente, nos valores que temos agora, a diferença não chega a R$ 20 no valor da saca. Por aqui a gente continua falando do café robusta ou café Conilon. Juliana destacava essa alta expressiva que nós temos no Brasil já há vários meses. O mesmo pode-se dizer que acontece com o café robusta, que é a referência internacional para o Conilon. Se aqui no Brasil a quebra no Espírito Santo justifica essas altas elevadas para o café, em relação ao cenário internacional, tem o café quebrando no Brasil, no estado do Espírito Santo, mas também no Vietnã, que é o maior produtor desta variedade. Tanto é que os negócios hoje falamos em $2.000, alguns patamares de valores para as posições de mais curto prazo negociado na Bolsa de Londres. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos café robusta negociado em Londres com alta e com todas as posições acima de $2.000. É disso que nós estamos falando. Café robusta realmente vem com uma elevação forte. Neste momento, posição de novembro ganha 0,59% e é negociada a $2.013 por tonelada. Janeiro, elevação de 0,68% a $2.043 por tonelada. Março, $2.050 a tonelada, alta de 0,73%. E maio, com alta de 0,68%, $2.051. Então, alta forte também para as referências do café Conilon aqui no Brasil. Café robusto em Londres, com alta forte. Todos os contratos de curto prazo acima dos $2.000 por tonelada.
assunto por aqui agora é feijão. Todas as regiões do Brasil devem ampliar a sua área destinada ao grão na primeira safra dessa nova temporada 16-17. Isso é o que estima a Conab e os números apresentados no primeiro levantamento da temporada, divulgado na semana passada. De acordo com a companhia, essa elevação de área tem a ver com os preços mais remuneradores do feijão hoje em dia no Brasil e, em alguns casos, a retomada de áreas não cultivadas na safra passada por conta do clima seco que acabou impedindo a semeadura em algumas regiões produtoras. Vamos acompanhar na tela agora qual que é a expectativa da Conab em relação ao aumento de área plantada com feijão na primeira safra deste novo ciclo. Veja que a região norte deve ampliar em até 8,7% a sua área destinada ao grão. O Nordeste em até 17,2%. A região Centro-Oeste deve ser a que apresenta o menor impacto no aumento de área, mas ainda assim que pode chegar a 7,8% de ampliação. A região Sudeste, 11,6% de aumento e a região Sul tem a previsão de ampliar em até 12,3% a área destinada ao feijão na primeira safra. A área de cultivo a nível nacional é estimada em cerca de 1.080.000 hectares, o que deve render uma safra de 1.200.000 toneladas de feijão, que, se for confirmada, vai ser cerca de 19% superior em relação ao volume de feijão que o Brasil retirou dos campos na primeira safra da temporada 15-16. Bom, eu falava a respeito dos preços mais remuneradores do feijão, que incentivaram o aumento da área plantada, né? A gente vai trazer para você agora um comparativo em relação aos valores do feijão preto no estado do Paraná, que é o principal produtor do Brasil. Os valores na data atual e na comparação com um ano atrás. Para a gente ter uma ideia, o valor da saca de 60 quilos do feijão preto no Paraná mais que dobrou em um ano. Vamos relembrar, então, como eram os preços um ano atrás? Veja comigo que na data 7 de outubro de 2015, o valor da saca do feijão preto tipo 1, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, era de R$ 99,58. Já para a data 7 de outubro de 2016, os valores subiram para R$ 204,46 a saca. A alta de um ano para outro chega a 105%. E o motivo para isso foi a quebra de safra no Brasil, em especial em regiões produtoras do Nordeste do país, que acabou impactando demais nos valores negociados em todo o país. Vamos acompanhar agora mais valores do feijão, então, tomando como base o estado paranaense. Veja como estão os preços por município. Veja no próximo bloco como estão os preços do milho por todo o Brasil. Ainda hoje você tem levantamentos importantes que mostram como é que está o plantio da soja em todo o país. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, mas volta já. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta segunda-feira para todo o Brasil e países vizinhos. Por aqui é hora de falar dos preços do milho no Brasil e a sua recuperação nestes últimos dias. Vamos acompanhar agora como que vem sendo negociada a saca de 60 quilos do cereal no país, tomando como base o preço mínimo e máximo diariamente pago em 8 dos principais estados produtores. Veja como o valor do cereal vem subindo nos últimos dias. No dia 25 de setembro, o valor médio nacional era de R$ 35,66 a saca. Ele vinha para cima no dia 30, fechando a R$ 35,88 e já começava o mês de outubro em um novo patamar de preços acima de R$ 36,00 a saca. No dia 4 eram R$ 36,27, no dia 7 R$ 37,22 a saca, valor que se mantém até a data atual, 10 de outubro. No acumulado destes últimos 15 dias, o preço do milho, portanto, ganhou aqui no Brasil o equivalente a 4,37%.
Se formos considerar os valores negociados no Porto de Paranaguá, ele chega com uma alta nos últimos 15 dias para a saca de 60 quilos do milho em 4,29%. Então, uma alta expressiva para esse período acumulado, uma vez que você tem nesse período a confirmação de que o Brasil vai poder importar por 90 dias milho dos Estados Unidos, geneticamente modificado, e também o primeiro relatório da Conab confirmando que a safra brasileira 16-17 vai ser cheia, vai ser uma safra normal. Vamos trazer aqui então os números. O que aconteceu com o Paranaguá no dia 25 de setembro, R$ 35,00 a saca de 60 quilos, no dia 29 recuava R$ 34,50 para se recuperar no início do mês de outubro, no dia 3 vinha para R$ 36,00 na última segunda-feira, no dia 7 chegava a R$ 36,50 e agora, segunda-feira do dia 10, R$ 36,50, alta de 4,29% para o milho em 15 dias no Porto de Paranaguá. Vamos falar agora a respeito dos valores em alguns estados produtores, começando por Minas Gerais. Olha, Minas também sentiu essa alta do milho acontecendo nos últimos 15 dias. O valor da saca subiu R$ 1,00 em 2 semanas. Veja como que o mercado estava operando e como estão os valores atuais. No dia 25 de setembro eram R$ 40,00 no valor de cada saca. Já no dia 29 do mês, o preço veio para R$ 41,00 a saca de 60 quilos e não baixou mais, valor que permanece até a data atual, 10 de outubro. No acumulado dos últimos 15 dias, portanto, o preço do milho em Minas subiu 2,50%, 2,5%, ou equivalente a R$ 1,00 no valor de cada saca. Já no estado de São Paulo, a alta chegou a 10,81% em 15 dias. É isso mesmo, 10,81% nos últimos 15 dias. É com a Agricultura BR mostra agora. O estado de São Paulo em destaque, valores da saca de 60 quilos, que eram de R$ 37,00 no dia 25 de setembro. No dia 30 subia a R$ 38,00. No dia 3 de outubro voltava a subia para R$ 38,50. No dia 6 de outubro, na última quinta-feira, R$ 40,00. E nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, chega a R$ 41,00 com alta de 10,81%. Uma alta explicável porque a demanda por milho no Brasil é muito alta. E apesar de ter tido essa liberação das importações de milho geneticamente modificado dos Estados Unidos e ainda saber que a safra 16-17 do Brasil, se tudo der certo, será uma safra normal ali entre 82 e 83 milhões de toneladas sendo produzida, o fato é que neste momento e por algum tempo nós vamos ter sim deficiência no abastecimento brasileiro e as exportações nacionais seguem muito forte. Hoje, segunda-feira, por volta das 13 horas, nós teremos a divulgação de mais um levantamento de exportação do Brasil, que deve mostrar uma primeira semana do mês de outubro também muito forte nas exportações. No mercado futuro do Brasil, o preço do milho também vem subindo nos últimos dias. Vamos acompanhar como estão os negócios agora, direto da BMF Bovespa, milho negociado no mercado futuro do Brasil. Veja comigo na sua tela, milho operando com certa estabilidade nesta segunda. Algumas posições vêm inclusive em baixa. Milho para entrega em novembro tem o maior volume de contratos negociados, são 2.160 e eles vêm a R$ 42,99 a saca. Preços estáveis em relação ao fechamento da última semana. Já o milho para entrega em janeiro do ano que vem hoje opera com baixa de 0,12%, mas vem negociado a R$ 43,20, é a cotação mais elevada para essas posições de mais curto prazo. O milho para entrega em março opera agora a R$ 40,30, com queda de 0,25%, e aquele para entrega em maio do ano que vem opera na estabilidade a R$ 37,37 a saca. Por aqui você confere na Agricultura BR como é que estão os negócios internacionais com o milho. Eu lembro que na quarta-feira tem o relatório de oferta e demanda que será divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano, como acontece mensalmente, pelo menos nos meses em que o Brasil não está em horário de verão e nem os norte-americanos com horário alterado. Você vê primeiro sempre aqui no Agricultura BR. Portanto, nesta próxima terça-feira você vai acompanhar conosco as expectativas dos operadores de mercado, mínima, máxima,
máxima, média, o que pode acontecer nesse relatório, com também os impactos em relação aos negócios com milho na Bolsa de Chicago. Milho tinha um elemento importante hoje operando em alta, porque o petróleo ganhando acaba sendo bom para os negócios com milho, uma vez que boa parte do milho produzido nos Estados Unidos são para a produção de etanol. Vamos saber como é que vem então a operação com milho. Milho vem ganhando, era uma expectativa real para o dia de hoje, é o que acontece. Posição de dezembro ganha 0,88%, vem a $3,42 o bushel. Março com elevação de 0,78% a $3,52 o bushel. Maio também ganha 0,70%, $3,59 o bushel. E julho, $3,66 o bushel, com alta de 0,82%. São os negócios que nós temos neste momento com o milho negociado na Bolsa de Chicago. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo. Por aqui vamos falar a respeito dos preços do algodão no Brasil. Mês de outubro tem sido de oscilação no valor da libra-peso da fibra. É o que a gente vai acompanhar agora, de acordo com o indicador do CPEA. Então, cotonicultores, atenção para os valores de referência do mercado. Veja que o mês até começou com uma elevação sendo registrada, segundo o que acontecia de acordo com o CPEA, seguindo o movimento do mês anterior também, mas a última semana fechou com queda. Veja só que o valor da libra-peso encerrou a R$ 2,51 mais 86, perdendo toda a alta que vinha acumulando no decorrer da semana anterior. Com essa queda, portanto, da última sexta, dia 7, os valores da fibra agora estão mais baixos em relação ao fechamento do mês passado, mês de setembro. Vamos acompanhar agora como que está o valor do algodão sendo negociado no principal estado produtor, o Mato Grosso, que acaba de finalizar a colheita da última safra. Veja os valores por município. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial agora e entre em contato com a Agricultura BR. Tem várias mídias sociais que você pode entrar em contato. Tem o Twitter, Facebook do programa e também tem o WhatsApp, entre outros. O número do WhatsApp é o 67 99656 2266. Veja ainda nessa edição como que está o ritmo de plantio da soja por todo o Brasil. Você vai ver que a semeadura está bem mais avançada do visto nas últimas safras. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta, por aqui é hora de falar do clima e na região sul do Brasil. Olha, como choveu pouco nos últimos dias no estado gaúcho, o plantio do arroz e a colheita do trigo avançaram muito bem. Olha, na fronteira oeste, por exemplo, já chegou a 38% o trabalho com o arroz. Vamos saber agora com a Thaís Baroni como é que fica a previsão do tempo para a região nos próximos dias. Olha, na semana passada, na verdade nesses últimos dias, tem chovido pouco na região sul do país, mas como uma massa de ar frio está atuando na região, as temperaturas estão mais amenas e é por isso que a umidade do solo não caiu tanto. Essa situação foi bastante favorável às atividades no campo. É por isso que os produtores avançaram com a colheita do trigo e também com o plantio do arroz. Na região da fronteira oeste, também da campanha gaúcha, lá no Rio Grande do Sul, a semeadura do arroz já passa dos 38%. Só que ao longo dessa próxima semana, na verdade, nesses próximos 10 dias, os produtores gaúchos devem ter problemas novamente por conta do excesso de chuvas. Na verdade, nessa semana vai voltar a chover bastante, não só no Rio Grande do Sul, mas também entre Santa Catarina e no estado do Paraná. Com a formação de um novo bloqueio atmosférico, as chuvas vão ficar concentradas nos 3 estados da região. Nesses próximos dias, há risco inclusive para temporais
entre o oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, em praticamente todas as áreas do estado do Paraná. E na semana que vem, a chuva ganha ainda mais intensidade lá no estado gaúcho. Chove mais de 130 milímetros em toda essa área e continua chovendo mais também no oeste de Santa Catarina e no extremo sul do estado do Paraná. A situação fica um pouco melhor somente nas áreas mais ao norte do estado do Paraná, onde chove de maneira um pouco mais fraca e isolada a partir da próxima semana. Mas nesses próximos 5 dias, há previsão de bastante chuva nas principais áreas produtoras da região sul. E essa chuva pode acabar atrapalhando a colheita do trigo e também o plantio do arroz. Eu volto com vocês no estúdio. Campo no Rio Grande do Sul, que mostra a aplicação de fungicidas sobre a lavoura de trigo naquele estado. Quem traz as informações é a repórter Viviane Lara. E o destaque de hoje aqui no Rio Grande do Sul é a aplicação de fungicida na cultura do trigo, com destaque especial para a primeira aplicação. Isso é as tecnologias de trigo, adubação, manejo, aplicação, tudo isso aqui vem em cima da tecnologia que eles estão dando na palestra deles, estão dando ensinamento para nós, que somos agricultor, né? Os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos na área experimental abordavam época de plantio e aplicação de fungicidas. O trigo avançou muito em produtividade no momento que surgiram produtos, manejos que possibilitaram o controle das doenças. Então o campo aqui é um lugar que todos os anos nós temos um trabalho intenso nisso. A gente tem envolvimento de pesquisadores, aí, como o professor Forcellini, que nos ajuda muito na interpretação dos resultados, na condução dos experimentos, na própria definição dos protocolos. Então isso é todo um trabalho que impacta bastante em custo para o produtor. A gente sabe, os fungicidas, às vezes você tem que fazer 3, 4 ou até 5 aplicações. Então por isso que a ideia do campo nesse aspecto é realmente avaliar bem os melhores produtos e os melhores momentos de aplicação em relação a fungicidas. Aqui eles conseguem ver, nós temos para mostrar nessa estação 13 cultivares em 4 épocas de semeadura, né? Então ele vê porte de plantas, ele pergunta muito sobre a sanidade, sobre o potencial produtivo de cada cultivar, né? Em relação às doenças que aconteceu, tudo que foi usado, né, em termos de adubação também por nós nesse experimento, e aí depois ele vai receber também os resultados de colheita, né? Então ele associa agora as características de cada planta com a colheita depois para ele planejar a próxima safra, né? Prorrogar a primeira aplicação não é a melhor opção no manejo fitossanitário e pode provocar redução na produtividade. No ano passado, em algumas parcelas, alguns tratamentos, chegaram a mais de 15 sacas de diferença entre fazer a primeira aplicação e não fazer. Foi o ano passado que teve maior incidência de doenças no trigo, né? Mas esse ano, mesmo com a menor incidência de doença no campo, é visível a diferença dos tratamentos com 3 e 4 aplicações. Essa aplicação ainda no estágio de perfilhamento, aplicação preventiva, tem se mostrado eficiente. Cultivares com maior resistência a doenças também foram testadas. Em todo ano, as mesmas doenças, elas atacam da mesma maneira, né? E a orientação nossa para o produtor, então, é que ele foque em cultivares que tem, a gente chama de estabilidade ou rusticidade, né? E aí, com a condição de aplicação, a gente não descarta a aplicação de fungicida, mas tu não tem, assim, um regramento que tu tenha que fazer tão seguidas as aplicações, e talvez com um número um pouco menor de aplicação ele consegue atingir boas produtividades, né? A gente tem 17 cultivares com e sem fungicida, né? Com o objetivo, então, de avaliar o comportamento delas, né, com e sem fungicida, e também com 3 padrões de fungicida que a gente considera como ideais, né? Isso também requer um investimento diferenciado por parte do produtor, né? E aquele produtor que quer um material com potencial de produtividade mais alto, seguramente ele vai necessitar de mais investimento em fungicida, né? Isso o produtor nos pergunta qual o melhor manejo para a próxima safra, né? O produtor tem que estar preparado para instabilidade climática, como a gente fala. Então, buscar um material mais rústico, né? E estar preparado também para, se necessário, fazer as aplicações conforme o comportamento de cada cultivar, né? A maior redução na área com trigo possibilita a implantação de outras culturas, como a canola. O problema do trigo no inverno, com excesso de chuva e geada, nos fez começar a pensar em trazer uma opção diferente, né? A canola, ela não tem, depois dela implantada e ela estabelecida na área, ela não tem problema com geada, né?
Ela, depois que ela se estabeleceu, quando ela começa a florescer, ela pode ter algum probleminha com geada, só que como ela tem um período de floração muito grande, ela acaba voltando a florescer e ela não dá perda produtiva por causa disso, né? Então uma das causas da gente estar trazendo a canola hoje foi esse menor problema de geada em relação ao trigo, né? A gente continua falando de trigo por aqui, mas agora em relação ao mercado. Assunto que tem sido entre os mais falados no meio rural do Brasil nos últimos períodos. Olha, de tanto que caiu, o preço do trigo no Brasil está agora abaixo do valor mínimo estipulado pelo governo federal. Vamos acompanhar agora qual foi o valor de fechamento da tonelada em ambos os principais estados produtores, Paraná e Rio Grande do Sul, no fim da última semana. Veja só, a semana, encerrando no dia 7 de outubro, teve o valor da tonelada do trigo pão ou melhorador, fechando a R$ 631,29 a tonelada no estado paranaense. Já no Rio Grande do Sul, o valor de fechamento para o trigo brando foi de R$ 637,25 a tonelada. Em ambos os estados, o valor está abaixo do valor mínimo estipulado para esta safra na região sul do Brasil, valor estipulado pelo governo federal, que foi de R$ 644 por tonelada. Com o valor estando abaixo do mínimo, isso indica que o produtor está tendo mais custos em produzir ou ao invés de estar recebendo por ele, ou seja, a produção não está sendo revertida em lucro para o produtor rural. Os valores que ele está recebendo pela tonelada estão abaixo do custo de produção. Na opinião de analistas de mercado, os valores do trigo aqui no Brasil devem continuar caindo ainda pelos próximos períodos em função da safra cheia no Brasil e também em decorrência dos preços mais competitivos do trigo da Argentina, que tem sido preferência de compra entre os moinhos brasileiros. Para estes especialistas, só há uma maneira para sustentar os valores aqui no Brasil, com o governo fazendo compras diretas de trigo dos produtores para abastecer os estoques nacionais. Um volume estipulado por estes analistas de mercado para que os preços voltassem a encontrar um patamar mais favorável ao produtor seria de que o governo tivesse que comprar entre 1 milhão a 1,5 milhão de toneladas e retirar todo esse volume de trigo do mercado disponível do país. Por aqui agora o assunto é o mercado do trigo internacional. Vamos saber como é que vem a operação com este cereal na Bolsa de Chicago. É o destaque do Agricultura BR. Agora você acompanha comigo os dados, então. Números para Chicago com alta forte. Hoje, posição de dezembro, vem com a alta de 2,46% a $4,400 o bushel. Março, $4,24 por bushel, com alta de 2,23%. Maio, alta de 1,80%, $4,36 mais 50 por bushel. Enquanto que julho vem com elevação em 1,53% a $4,47 mais 25 por bushel. Negócios com trigo na Bolsa de Chicago. Vamos saber rapidamente agora como opera o mercado do arroz no estado do Rio Grande do Sul, principal produtor do cereal aqui no país. Este mês de outubro tem sido de valores abaixo da casa dos R$ 50 a saca, patamar que foi perdido ainda no mês passado, mês de setembro. Vamos saber como que o mercado operou, portanto, nos últimos dias. Veja que há uma oscilação acontecendo, mas ainda assim os preços não saem do patamar de R$ 49,50 a até R$ 50 abaixo disso. A semana encerrou na sexta-feira, dia 7, com o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1 a R$ 49,69 a saca. Foi uma recuperação em relação ao fechamento da última quinta, foi, aliás, o segundo dia de alta, mas que não ajudou muito nesse acumulado do mês de outubro, que teve preços oscilando muito em relação ao fechamento de setembro. Na comparação com o indicador do CPEA, os valores estão agora bem parecidos, praticamente estáveis em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos saber agora mais sobre os valores do arroz, dessa vez sobre como estão os valores da saca de 30 quilos do grão beneficiado. Acompanhe.
a Agricultura BR traz agora mais um levantamento que mostra a previsão de safra no Brasil para a produção de soja na campanha 2016-2017. Desta vez nós trazemos os dados atualizados da Safras e Mercados, que aponta para 103 milhões e 500 mil toneladas sendo produzidas no país, uma alta de 6,5% frente àquilo que acontecia na temporada passada e alta também se comparado com aquilo que a mesma empresa de consultoria estimava no mês passado. De acordo com essa empresa, isso ocorre por uma situação um pouco melhor das condições de plantio em todo o país ou parte dos estados que são os principais produtores. Vamos então aos números. Nós temos aqui plantio no Mato Grosso, que deve ter um rendimento de 29 milhões 240 mil toneladas, de acordo com as Safras e Mercados. Paraná, de acordo com Safras, deve chegar a 17 milhões 230 mil toneladas, um aumento de 4% no Paraná, de acordo com a empresa de consultoria. Trazemos aqui o que eles estimavam também em setembro, 103 milhões 360 mil toneladas, enquanto o que estimam agora, 103 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com as estimativas de Safras e Mercados. De acordo com ela, é uma melhora em alguns dos estados produtores, em especial Paraná e também Mato Grosso do Sul, que de acordo com Safras deve ter uma melhoria em relação àquilo que estava sendo estimado no mês passado. Entretanto, os números que são apresentados, eles sempre têm uma discordância em relação às fontes que vão sendo apresentadas. É por isso que a Agricultura BR traz agora para você o comparativo com algumas destas fontes. Eu vou trazer agora números que são da própria Safras, apresentado no fechamento da última semana, também do Departamento Norte-Americano, Conab, é o que você acompanha comigo agora. Você tem aqui Safras que estimou, portanto, 103 milhões e 500 mil. Departamento de Agricultura Norte-Americano, em setembro, estimou 101 milhões de toneladas. O USDA chegou a estimar 103 milhões de toneladas. A última vez que eles tinham estimado esse volume foi em julho. Depois reduziram para 101 milhões de toneladas. Esse é um número importante. Conab, no seu relatório apresentado na última semana, trouxe 102 milhões 940 mil toneladas no primeiro levantamento de safra da Conab para a campanha 16-17, enquanto que a Biov estima 101 milhões e 300 mil toneladas. Está aí o comparativo, sempre trazendo para o produtor rural, sojicultor, uma visão um pouco mais ampla daquilo que está sendo falado sobre a soja no Brasil. E o ritmo de semeadura da soja no Brasil está mais acelerado neste ano na comparação com as safras passadas. As chuvas mais constantes e melhor distribuídas em dois dos principais estados produtores, Paraná e Mato Grosso, é o que colaboram para esse bom progresso no plantio. Segundo informações divulgadas na última quinta-feira pela consultoria AG Rural, veja como está o andamento do plantio no país. Até a data da última semana, 11% já havia sido plantado em relação à safra 16-17. Na comparação com essa mesma data do ano passado, apenas 8% da área prevista havia sido plantada. E na comparação com as últimas 5 safras, 4% havia sido plantado até essa época do ano, mostrando, portanto, o bom andamento e ritmo acelerado do plantio que se vê nesta safra. O estado que mais tem colaborado com o andamento do plantio é o estado do Paraná, que tem até o momento, segundo a consultoria, 29% de área plantada. O estado do Mato Grosso também chama bastante atenção, já que neste ano está recebendo chuvas melhores em relação na comparação com a temporada anterior. Mato Grosso do Sul e Goiás ainda apresentam um ritmo de plantio mais lento, porque nestes estados falta chuva suficiente para andar melhor com os trabalhos de plantio. Além da consultoria AG Rural, outras também apresentaram a sua estimativa em relação ao andamento do plantio, como é o caso da consultoria Safras e Mercado, que também apresenta um ritmo mais acelerado neste ano na comparação com as safras anteriores. Veja só comigo na sua tela. Veja que até a data 7 de outubro de 2016, número que você vê primeiro na sua tela, a área plantada já estava em 10,4%. Na mesma época do ano passado, em 7 de outubro de 2015, eram apenas 5,2% de área semeada. Na média das últimas safras, 5,1%. Portanto, o ritmo de plantio este ano confirmado mais acelerado em todo o Brasil. A consultoria Safras e Mercado também trouxe a estimativa do que já foi plantado em cada um dos principais estados produtores que já deram início à semeadura. Veja comigo na sua tela. Em primeiro lugar, a gente vê o estado do Paraná em destaque, com 30%
plantado até a data 7 de outubro. Mato Grosso, como eu dizia, está com um ritmo bem mais acelerado neste ano, tem até o momento 17% da área plantada. Só para a gente relembrar, nessa mesma época do ano passado, Mato Grosso tinha cerca de 5% de área plantada, porque enfrentava clima muito seco na fase inicial da soja. Mato Grosso do Sul tem até o momento 9% e Goiás ainda espera um clima um pouco melhor e soma até o momento apenas 2% de área semeada. Vamos saber agora se tem ritmo de clima para que esse plantio continue avançando no Brasil, principalmente nesses estados que são os maiores produtores. Vamos saber então com a Thaís Baroni como é que está o plantio, a condição climática para a semeadura da soja. Olha, nesses últimos dias voltou a chover em algumas áreas produtoras de soja. Inclusive, em algumas localidades, a umidade do solo até subiu. No estado do Mato Grosso, por exemplo, os produtores aproveitaram essa chuva registrada nos últimos dias e esse ligeiro aumento nos níveis de umidade do solo para avançar com o plantio. Até o final da semana passada, aproximadamente 16% das áreas em todo o estado já haviam sido semeadas. Só que ao longo desses próximos dias, ao longo dessas próximas semanas, a expectativa é de uma nova diminuição de chuva em todo o estado. Nesses próximos 5 dias ainda chove em algumas áreas do norte, oeste, até mesmo em alguns municípios do sul do Mato Grosso. Mas como a gente observa pelo mapa, é uma chuva muito fraca, isolada, que não atinge todas as áreas e não recupera a umidade do solo, já que nesses próximos dias a temperatura sobe bastante. E na próxima semana, como teremos a formação de um bloqueio atmosférico na região sul, as chuvas vão ficar concentradas nos 3 estados da região e diminuir ainda mais na região centro-oeste. Na semana que vem já não há previsão de chuva em nenhuma área do estado e mais uma vez teremos temperaturas elevadas. É por isso que ao longo desses próximos 10 dias o solo ainda continua muito seco em praticamente todas as áreas produtoras do estado do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul tivemos a mesma situação. Em algumas áreas mais ao sul do estado, a umidade do solo está um pouco mais elevada, já que tem chovido de maneira mais frequente, até volumosa nos últimos meses. Na semana passada também choveu bastante em algumas áreas, a umidade do solo subiu, até mesmo no oeste, em alguns municípios do norte do Mato Grosso do Sul, só que nesses próximos dias, mais uma vez, a chuva diminui novamente. Na verdade, nessa semana ainda há previsão de mais chuva no extremo sul do estado. Nas outras áreas, chove de maneira bem fraca e isolada e na semana que vem a chuva diminui ainda mais, principalmente na metade norte do Mato Grosso do Sul. Nas áreas mais ao sul do estado também chove na semana que vem, mas como a gente observa pelo mapa, é uma chuva que vem com baixíssimos acumulados. Nas áreas que fazem divisa com o estado do Paraná, a situação do solo fica um pouco melhor, mas nas outras áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, a umidade do solo tende a cair nesses próximos 10 dias, já que a temperatura vai subir bastante. Mesma situação vale para o estado de Goiás. Na semana passada choveu em diversas áreas, a umidade do solo subiu em alguns municípios e os produtores também aproveitaram essa chuva para avançar com o plantio. Só que ao longo dessas próximas semanas, a expectativa é de uma diminuição das chuvas também em praticamente todas as áreas do estado. Nesses próximos 5 dias, ainda chove em alguns municípios do estado de Goiás, mas é uma chuva muito fraca e isolada que não atinge todas as áreas, vem com baixos acumulados e por isso não recupera a umidade do solo. E na semana que vem, a chuva também diminui bastante em todas as áreas do estado. Como teremos esse bloqueio atmosférico se formando na região sul, a chuva se concentra nos 3 estados e, consequentemente, diminui em grande parte da região centro-oeste, mas principalmente entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Como a temperatura também sobe muito ao longo desses próximos 10 dias em todas as áreas do estado, o solo vai continuar muito seco. Somente no estado do Paraná é que a situação será um pouco diferente. Na semana passada, choveu pouco no estado, mas como as temperaturas ficaram um pouco mais amenas, a umidade do solo não caiu tanto. Na verdade, em alguns dias até choveu forte nas áreas mais ao sul e leste do Paraná, onde a umidade do solo está bem mais elevada. Só que ao longo dessas próximas semanas, vai voltar a chover bastante sobre o estado do Paraná e os produtores podem ter dificuldades para avançar com as atividades no campo. Nesses próximos dias, previsão de bastante chuva em praticamente todas as áreas do estado. Chove mais de 50 milímetros em todas as áreas do estado do Paraná. E na semana que vem, ainda continua chovendo bastante, principalmente na metade sul e também leste do estado.
Como o solo vai ficar novamente encharcado e como há previsão inclusive de temporais nesta semana no estado do Paraná, os produtores podem acabar paralisando momentaneamente as atividades no campo. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui a Agricultura BR fala de soja e como é que estão os valores praticados na região centro-oeste do país. Vamos acompanhar na tela agora qual foi o valor médio pago pela saca ao produtor na média da região há um mês atrás, os valores atuais. E a gente vai ver que os preços estão mais baixos. Veja que na data 9 de setembro, o produtor de soja da região centro-oeste do país recebia em média R$ 71,83 pela saca de 60 quilos da soja. Já os valores atuais, 10 de outubro, eu corrijo ali na tela, está mostrando R$ 77,33, mas são R$ 70,33 por saca de 60 quilos da oleaginosa, portanto, valores mais baixos no último mês. Vamos agora ver estado por estado, começando pelo Mato Grosso do Sul. Nós temos recuo no estado sul-mato-grossense para o valor médio da saca de 60 quilos da soja nos últimos 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você tem comigo aqui os valores em Mato Grosso do Sul. Em 9 de setembro, R$ 72,00 a saca de 60 quilos. No dia 14, R$ 73,00. No dia 27, esse valor recuava a R$ 70,75. Há uma semana, nós tínhamos o valor de R$ 71,00, o que apresentava uma ligeira recuperação, mas agora, 10 de outubro, vem para R$ 68,00, portanto, queda de 2,86% nos valores na saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso do Sul. No estado de Goiás, a queda também aconteceu no último mês, mas foi um pouco mais branda em relação ao estado sul-mato-grossense. Veja o quanto que perdeu o produtor de soja no valor da cada saca nesses últimos 15 dias, eu me corrijo aqui. Na data do dia 9 de setembro, portanto, são 30 dias sim, o valor médio da saca da soja era R$ 73,50. Já no dia 21 de setembro, o valor veio acima para R$ 76,50. No dia 27 do mês, já eram R$ 74,00, valores voltaram a recuar. No dia 30 de setembro, R$ 74,25 pela saca da soja. No dia 3 de outubro, eram R$ 74,75. E na data atual, 10 de outubro, os valores já vieram para R$ 75,00 a saca de 60 quilos da soja no estado de Goiás. Por lá, portanto, não há uma queda, assim uma elevação nos valores da oleaginosa, alta que chega a 2,04%. Já no estado do Mato Grosso, a queda é uma queda menor do que acontece no Mato Grosso do Sul, mas um recuo de 0,74% em 30 dias. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui os preços para Mato Grosso do Sul, que no dia 9 de setembro eram de R$ 70,00, no dia 14, R$ 72,10, no dia 27, R$ 71,60, no dia 3 de outubro, R$ 72,05 por saca de 60 quilos, no dia 10 esse valor caía para 68, portanto, recuo de 0,72%. Chama a atenção que os valores atualizados para a soja, tanto em Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, na média, estão em R$ 68,00 a saca neste dia 10 de outubro. Você acabou de ver as cotações da soja no estado do Mato Grosso, na média estadual. Acompanhe agora como estão os valores por município produtor. No próximo bloco tem mais informações de mercado para você. Veja como estão os valores do açúcar aqui no país. Ainda hoje tem mais informações a respeito do mercado do milho e também da soja no Agricultura BR, que vai para o intervalo comercial, mas volta já. De volta com a Agricultura BR ao vivo nesta segunda. Por aqui a gente vai olhar rapidinho como que o mercado do açúcar operou no Brasil na última semana. Este setor vem aproveitando os valores elevados no cenário internacional diante do déficit global do produto em todo o mundo. Falta açúcar, a produção é menor do que a demanda e isso sustenta os preços. Aqui no Brasil, os produtores de cana-de-açúcar e todo o setor envolvido têm aproveitado essa situação também e destinando mais cana-de-açúcar do que o habitual para a produção do adoçante.
No acumulado deste último ano, os valores da saca do açúcar saíram da casa dos R$ 50 para alcançar os R$ 90 por saca. A última sexta foi mais um dia de elevação, veja comigo na sua tela. O indicador do CPEA mostra que o valor da saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou a última sexta, 7 de outubro, em R$ 94,69 pela saca de 50 quilos. No acumulado do mês, portanto, novas altas acontecendo. Os valores do açúcar já subiram quase 2% em relação ao fechamento do mês anterior. Por aqui voltamos a falar de milho porque temos uma elevação na demanda interna no Brasil e com isso os preços sobem no acumulado dos últimos 15 dias. Você já viu alguns estados aqui do país sendo destaque nesta edição da Agricultura BR e agora vamos falar do estado do Rio Grande do Sul, que também tem alta nos últimos 15 dias. É o que nós acompanhamos no intervalo analisado pela equipe do Agricultura BR, que no dia 25 de setembro apresentavam R$ 40 a saca de 60 quilos. No dia 29 do mês passado, eram R$ 39 a saca, até o dia 5 era o valor que ganhava manutenção, R$ 39 por saca de 60 quilos. Depois disso, tivemos elevação no dia 7 de outubro, chega a R$ 41,50, é o mesmo valor identificado neste 10 de outubro, R$ 41,50, alta de 3,75% para os valores médios no estado do Rio Grande do Sul, para a saca de 60 quilos do milho. No estado catarinense, os valores também subiram 3,75% nos últimos 15 dias, o equivalente a R$ 1,50 por saca. Os valores também saem da casa dos R$ 40 no dia 25 de setembro, permanecem até a data 3 de outubro, quando a partir do dia 7 de outubro os valores já ganham novo patamar, R$ 41,50 pela saca de 60 quilos do milho. Preço do milho, portanto, em Santa Catarina, subindo 3,75% em 2 semanas, o equivalente a R$ 1,50 por saca. Por aqui a Agricultura BR traz para você os destaques com os valores para o estado do Paraná. Também nos últimos 15 dias, o importante produtor do país, segundo maior produtor do cereal em todo o Brasil. Vamos saber como é que evoluíram esses valores. 15 dias de intervalo analisado. No dia 25 de setembro, o valor médio era de R$ 37,00 por saca de 60 quilos. No dia 4, recuava R$ 36,50 para recuperar parte desse valor no último dia 6, chegava a R$ 37,00. No dia 7, já no sábado, na sexta-feira, chegava a R$ 37,50, mesmo valor mantido nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, portanto, uma alta de 1,35% para os valores médios negociados com milho no estado do Paraná em 15 dias. No mercado futuro do milho aqui no Brasil, o preço da saca de 60 quilos também vem operando em alta nos últimos dias, acima de R$ 42, R$ 43 a saca para os contratos de mais curto prazo. Hoje, no entanto, o que a gente via mais cedo era o mercado operando na estabilidade, com algumas posições, inclusive, vindo em queda. Vamos acompanhar como estão os negócios deste momento. Atenção, produtor, vemos os negócios operando em baixa agora para a maioria das posições de mais curto prazo. Veja que novembro tem 2.180 contratos negociados a R$ 42,94 por saca. Esta posição recua 0,12% em relação ao último fechamento. O milho para entrega em janeiro tem 510 contratos agora a R$ 43,20 a saca. Essa posição também cai 0,12%. Já o milho para entrega em março do ano que vem opera R$ 40,30, queda um pouco mais ampla de 0,25%, enquanto os contratos para maio operam na estabilidade a R$ 37,37 por saca.
Por aqui o Agricultura BR traz para você informações sobre a soja sendo negociada na Bolsa de Chicago. Soja que vinha com boas influências positivas que estavam para acontecer no dia, algumas delas aconteceram sim, não teve o dólar index pressionando soja, pelo menos não até alguns instantes. Tínhamos recuperação para o valor do petróleo, que era uma situação bem positiva para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Outro fator importante para a soja estava relacionado à demanda que, por enquanto, se mantém aquecida lá nos Estados Unidos, mas, por outro lado, para o final do dia de hoje, às 17 horas no horário de Brasília, a expectativa é que o relatório de acompanhamento de lavouras traga uma situação de avanço forte até esse último domingo para a safra da soja, a colheita da soja norte-americana. Se ela avançou muito, aí sim mostra uma situação que confirma aquelas expectativas de soja subindo de 114 milhões de toneladas, que é a última estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano, para até 117 milhões de toneladas, que é a atual expectativa de mercado. Vamos saber agora como é que soja opera. A soja já operou em alta hoje, a última vez que nós vimos estava em queda e agora ela vem próxima à estabilidade, soja negociada na Bolsa norte-americana, com a posição de mais curto prazo, que é a posição de novembro, com um recuo de 0,20%. Os negócios estão em $9,54 por bushel. A posição de janeiro vem com queda de 0,15% a $9,61 mais 50 por bushel. Vem longe do valor mais baixo negociado no dia, mas também vem distante do valor mais alto. A posição de janeiro, por exemplo, chegou a ser negociada hoje a 9,70 e agora vem a 9,61, a mais baixa foi a 9,56. A posição de março vem na estabilidade, mas com ligeira queda de 0,07% a $9,68 por bushel, e maio vem na estabilidade também, mas também com ligeira queda de 0,05% a $9,74 por bushel. Assim vem as posições negociadas com soja no mercado futuro da Bolsa de Chicago. Além dos contratos da soja em Chicago, outro fator que também influencia nos valores da soja aqui no Brasil é o dólar. O dólar alto favorece os valores negociados no país e baixo, é claro, também traz o valor da soja para valores menores. O que a gente via hoje mais cedo era um dólar recuando frente ao real, próximo aos R$ 3,20, na cotação mais baixa desde o fechamento do dia 9 de setembro. Portanto, valores mais baixos do último mês. Vamos acompanhar na tela agora como que estão os negócios deste momento. Veja que o dólar comercial vem com leve queda de 0,03%. Ele perde aquela queda mais ampliada que tinha no início da manhã. Neste momento vem em R$ 3,21 mais 6, já se aproximando do valor de fechamento da última semana. Lembrando que a semana passada teve o dólar oscilando entre R$ 3,21 até R$ 3,25, mas encerrou a semana, portanto, próximo aos R$ 3,21 e hoje abria esta em queda. A queda agora, portanto, ela zera. Neste momento acaba de zerar, dólar vem a R$ 3,21 mais 7, totalmente estável, perdeu a queda que vinha acumulando no início desta segunda-feira. Um dos motivos para essa recuperação, o dólar vem recuperando agora um pouco durante o dia, está envolvendo a política nacional, está envolvendo mais uma vez uma das principais construtoras do país, a Odebrecht. Então, tem novidades por aí, é o que vai sendo comentado neste momento nos grupos de jornalistas por todo o país. E esta edição, então, vai ficando por aqui. Não se esqueça, mais notícias sobre o cenário agrícola e político do Brasil você tem às 17 horas pelo horário de Brasília, na terceira edição do programa. Tenha uma boa tarde, obrigada pela sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.